Olha, o gesso é um material super versátil, econômico, possibilita a execução de diversas técnicas. Se você já pintou peças de gesso, você sabe como é fascinante, né? Sabe também dos cuidados que você deve ter para preparar a sua peça antes da pintura. Então hoje nós vamos tirar todas essas dúvidas e vamos aprender a pintar em gesso com ele, talentoso e querido Luciano Menezes. Olá, Rogério. Boa tarde. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos pintar gesso hoje? Vamos pintar gesso, mas antes Acho que a primeira peça que você fez aqui nesse programa, na estreia, foi um gesso, Foi não um foi? gesso, isso mesmo. Foi um leopardo. Um leopardo, fez Isso sucesso aquele Foi leopardo. muito legal mesmo. E como você falou, por ser um material fácil, barato, e aí você consegue aí um excelente custo e uma Então, boa venda. Isso Né? é bom. E olha que nem no caso, você ter a honra de pintar a sua própria Nossa Senhora, né? Não E é a pessoa lindo chegar e olhar e falar, olha, foi eu que pintei. Isso é maravilhoso. Eu tô vendo o movimento porque o gesso, ele tem voltado com muita força. Sim, Rogério. É uma técnica Sim. que as pessoas tinham um período que era muito forte, aí diminuiu um pouco, mas agora voltou com bastante Isso. força. Agora a gente já está conseguindo achar com mais facilidade Com nas mais lojas, facilidade os nas fabricantes lojas. estão Intensificaram, né, as vendas. Isso E mesmo. principalmente o que eu vejo também muito crescente, Luciano, são pessoas que estão fazendo peças de gesso customizadas e vendendo. Sim, sim. A gente, por exemplo, encontra imagens de Nossa Senhora Aparecida, uma mais linda do que a outra, com pérolas, com tecido, com tinta, com N técnicas. E esse foi meu primeiro artesanato, então eu sempre acabo voltando lá atrás e me lembrando de tantas técnicas que eu fui aprendendo ao decorrer do tempo e hoje eu estou tendo a oportunidade de ver isso voltando e aquelas pessoas que faziam antes ensinando os mais novos. Eu acho isso bárbaro, incrível. Perfeito. Por onde a gente tem que começar? Então vamos lá, ó. Primeira dica da limpeza. Primeira né? dica da limpeza, porque às vezes, Rogério, o gesso, por ser branco, ele tá lá exposto, tem poeira, isso é normal. Uhum. E muitas vezes também, dependendo, pode ter alguma imperfeição. Então, sempre eu vou utilizar, pessoal, uma esponja abrasiva e vou usar como lixo, ó, Rogério. Ela tira dica esse pozinho, ó. Porque às vezes vem quebradinho, ou vem até com aqueles de ar mesmo, né? Exatamente, os buraquinhos. os buraquinhos. Às vezes embaixo tem preço, coisa e tal, eu quero tirar, ó. É só você pegar e passar a esponja abrasiva. Já começamos com super dica Tá? aí, hein? Ó, e fica lisinho, Rogério. Olha, dá uma... Olha lá, também é original essa dica aí. É bem legal pro Rogerinho Olha lá. falar pra vocês o que acaba acontecendo. Já fica bem liso mesmo. Fica bem liso. Nossa, interessante. E Gostei. aí, assim, pessoal, ó, se você tem um gesso até que porventura esteja guardado, e aí você fala assim, poxa, meu gesso tá muito sujo, muito empoeirado. Tá. Você também pode utilizar um pincelzinho de cerdas e usando como um espanador, ele ajuda muito. E ao término, pessoal, vocês vão utilizar base acrílica para artesanato. A base acrílica, por ela ser branca, ela vai servir de ter duas funções importantíssimas pra gente. Primeiro, ela vai selar o gesso e segundo, ela vai deixar o gesso branquinho. Então, na hora da sua pintura, não importa que aquele gesso de repente esteja sujo ou caiu alguma coisa que você... Uma manchinha uma mesmo, né? mancha. Então aí, pessoal, a aplicação super tranquila, ó. Você passa com um pincelzinho macio, isso é importante. E aí, seca super rápido, pode acelerar. E por incrível que pareça, Rogério, é muito importante essa primeira etapa. Porque a finalização dela, eu finalizei com o nosso verniz de maior intensidade, que é a laca chinesa. Você quer bastante brilho. Que eu quero bastante brilho. Tá. Daí, gente, se eu porventura não fizer essa primeira etapa com todo o cuidado, na hora que eu for passar a minha laca chinesa, pode aparecer a imperfeição ou até uma alteração da cor. Porque a laca vai atravessar para o gesso e deixa o gesso escuro. Quando o gesso está molhado, por exemplo, ele fica mais escuro. Então, é importante que vocês façam isso com muito cuidado. Ou seja, cobrindo todas as cobrindo partes, tudo. né? E eu geralmente passo no mínimo 2 demãos. Isso que eu te perguntar, 2 demãos? No mínimo Tá, 2, tá? perfeito. E aí, depois Pra que selar você bem. fizer isso, você vai para a técnica que você quer. Tá. Hoje, eu vou usar Betume Colors. Porque as pessoas geralmente, o Betume Colors é a Só nossa associa tinta com madeira. e associa uma tinta só de efeito. Aham. Mas na verdade a minha peça inteirinha eu pintei com
Betume Colors. E aí eu utilizei o madrepérola, tá? Isso aqui é o madrepérola. Eu já tenho aqui no meu pratinho, ó. E fui passando nessa parte aqui, ó, que dá um super brilho. E aí a dica que é o seguinte, Rogério. Por se tratar de uma tinta que ela tem a sua transparência, o que vai acontecer aqui é só a necessidade de que você aplique mais demãos. Certo. Eu apliquei 3 demãos e ficou perfeito do jeito que eu queria. Porque no caso o Betume Colors, ele é mais transparente. Exatamente, né? por isso. Mas isso não quer dizer que eu não possa pintar com ele. Então, interessante. Entendeu? Eu não sabia, Posso não. pintar. E aí, E ó, em gesso é a primeira vez. faz isso tranquilamente, passa aqui o nosso Betume Colors. Nesse caso, só como informação para quem tá nos assistindo, eu poderia entrar com uma outra tinta, por exemplo, a tinta PVA, a tinta acrílica mesmo? até mesmo a chalk. Porque nós já poderia temos ser a base com a utilizado. acrílica, né? Sim, Tá. poderia ser utilizado a tinta cintilante. Ah, tá. Então a nossa Depende gama do efeito que a depende gente do quer. efeito. Tá. Até tinta óleo, por exemplo. Eu pintava muita peça de gesso com tinta É óleo. mesmo? Muito, porque eu fazia aula de tela e aproveitava a tinta da tela e pintava gesso também. Olha, não Pintei sabia, não. muitos presépios, muitos. Interessante, hein? Qualquer eu trago a técnica com tinta óleo para vocês verem. No Divino, gente, eu passei o Betume Colors branco na mãozinha também, tá? Passei. O importante aqui é que você aplique 2 demãos. Certo. Que isso vai facilitar, no mínimo 2, algumas cores 3, vai depender a tonalidade. Tá. E o legal, Rogério, que assim, ó, eu tenho aqui o meu madrepérola, que ele tem esse tom perolizado. Certo. E eu posso pigmentar, eu posso trazer cor para ele. Então eu estou utilizando o Betume Colors, no caso aqui o cereja, e eu vou utilizar uma gotinha, ó, não precisa muito aqui. Porque se eu colocar muito, aí eu vou perdendo o perolizado. E não é isso que eu quero, ó. Olha que bacana, ó, eu tô misturando. Olha como pega a cor fácil, Rogério. E mesmo assim, eu mantenho o perolizado. Foi assim que eu pintei todas as nossas florzinhas aqui, que pertence à mãozinha aqui, Olha que interessante. clamando ao divino. Bem livre, né? Bem livre. Então significa que você Só não cobrindo vai... o relevo. e você não vai ficar limitado a uma determinada cor. Da mesma forma, Rogério, eu fiz com o azul petróleo para pintar o véu não, na verdade é um lenço que tem na mão. E aí eu também pigmentei o madrepérola. Olha que legal, gente. São miscíveis também. São miscíveis. Então você cria a tonalidade, né? O que vai acontecer aqui na prática aí eu pintei essa parte aqui, depois vocês vão ver lá na imagem, vão fazer com calma, porque gesso a gente precisa de calma. Utiliza um pincelzinho fininho. Foi onde eu pintei essa parte em azul, como vocês vão ver lá depois na imagem. Certo. E aí, Rogério, eu posso secar. Se eu quiser usar um secador, eu Pode acelerar. Pode acelerar. Olha, que ótimo. E aí você reaplica. O importante aí é reaplicar as demãos. Tá. E para fazer os detalhezinhos, eu usei o nosso Metal Colors, no caso aqui, o dourado solar, para fazer o terço que está aqui na mão, ó. E aí eu fui passando. Por incrível que... Olha que interessante, ó. Eu tô passando só uma demão Essa e já está... é com a Metal Color. Já é Metal Colors. Tá. Que eu queria dar esse detalhezinho aqui, ó, com dourado. Certo. E também aproveitei e passei no Divino, ó, na ponta das asas do Divino. Também aproveitei para fazer Olha lá. o biquinho dele e aproveitei também para fazer os detalhezinhos aqui do pé, ó. E para fazer o olhinho, eu utilizei o nosso Betume Colors marrom café, ó. Coloquei o olhinho de um lado e de outro. Super delicado, né? Super delicado, ó. E aí as pessoas ficam com medo, falam assim, não vai dar certo, não vai cobrir, eu vou ter muito trabalho. E você pode ver que na verdade não. O que acaba realmente acontecendo no caso, quando eu quero uma intensidade da cor, aí sim eu preciso dar várias demãos. Certo. E para finalizar aqui embaixo, ó, eu vou mostrar isso para vocês verem esse caso das demãos, ó. Eu tô passando o níquel
Betume Color Níquel. Tá vendo que ele é transparente? Sim. O meu não está transparente, porque eu passei 3 demãos, intercalando a Aí secagem. cobre bem. Terminei, sequei a minha peça. Tudo isso porque você quer dar esse aspecto brilhoso, brilhante, né? Exatamente, para a peça. Tá. Eu queria trazer o perolado para a peça. Eu queria mostrar para as pessoas que, às vezes, a pessoa fica, como você me disse no começo, com betume color só voltado à madeira, mas de repente ela tem uma peça de gesso, ela pode pintar. Então, Não é? exatamente. E aí, gente, na finalização, eu vou falar rapidamente sobre esse produto. Esse é o nosso verniz de maior alto brilho. Tá. Ele, eu acho ele lindo, lindo. Ele, olha, só para você ter uma ideia, você consegue fazer um estilo de porcelana chinesa até com 10 camadas de laca chinesa. É mesmo? Intercalando a secagem, aguardando aí em torno de 2 horas. 10? 10 demãos, você tem uma Nossa. porcelana numa peça de gesso. Olha No que caso da minha interessante. peça, eu passei só 2 demãos. Vamos fazer essa experiência qualquer dia? Vamos, podemos Você traz fazer uma sim. peça assim, com Trago, 10? com muito prazer. A única coisa que as pessoas têm que entender é, ele é um verniz muito forte e o tempo de secagem dele final é que é longo, pessoal. Aí eu preciso de no mínimo uns 7 dias para secagem total. Ah, é. Mas, amigo, fica espetacular. Por isso que ele é a base de solvente. Isso. E eu fiz questão Ó. de colocar o solvente aqui, porque às vezes lá no atendimento o pessoal liga falando que a laca deu problema no pincel, não limpou. Porque limpou em água rasa, em thinner, e esse não é o produto solúvel dele. O produto solúvel é o nosso solvente Acrylex. Então, comprou laca chinesa, você tem que comprar um solvente para limpar o seu pincel. Perfeito. E eu sou um cara assim, muito cuidadoso com o meu material. Meus pincéis de verniz só servem para verniz. Ah, é? Então eu Ótima não dica. uso para outra coisa. Por quê, Rogerinho? Não mistura, Entra a tinta dentro da virola. Ah, sim. E aí, na hora que você passa o verniz é forte, ele é base de solvente, ele puxa a sujeira que estiver dentro da virola e acaba pigmentando, manchando o seu verniz. Aí as pessoas falam assim, mas meu verniz tá ruim, ele tá ficando Eu já amarelo. ouvi essa história. É porque ele puxou resíduo da virola do seu pincel. Então, Tá verniz, pincel só para verniz. Este é Luciano Menezes, né? Sempre nos encantando aqui com tantas dicas, não é? Eu preciso te pedir uma coisa. Fala, Você Luciano. falou dos Romero? Ah, Vamos falar do pessoal de apoio? isso é Porque, verdade. Rogerinho, minha mãe veio Ela pra veio? cá 3 dias andando. Eu não vou falar muito, senão eu vou chorar. Ah. Foi emocionante. E um dos maiores relatos dela foi a primeira vez, foi que o apoio que tem para os romeiros é uma coisa extraordinária, fora do comum. Sem esse apoio, muitos romeiros desistiriam antes da metade do caminho. Olha só. E foram esse apoio que deu força, além de Nossa Senhora, para que eles continuassem, chegassem aqui com a chuva e toda essa situação. É Então, verdade. pessoal do apoio, os romeiros, um grande beijo a todos Muito vocês. bem lembrado, viu, Luciano? Eu vejo aí que você carrega no peito, olha lá, ó. Carrego. Eu sou devota de Nossa imagem Senhora. de Nossa Senhora, que bonito. Muito bonito Gosto- mesmo esse gosto depoimento. demais. Que bom que você está aqui nesse dia especial, Pois viu? é, eu falei, eu fui muito agraciado nesse momento também.